Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Estou tudo. Tá conseguindo me ouvir bem? Agora estou. Ah, que bom. Eu também estou te ouvindo. Me fale aí a pronúncia. Se pronuncia o seu nome? Santoshi. Santoshi. Isso. Ah, ok. Ele não é português não, né? Tem alguma origem com outro país? Origem indiana. Olha, que legal. É, Eu gosto. significa alma que desperta vidas. Olha, a alma que... Caraca! Legal, Arrasou, né? hein? É, Tá na profissão certa, então. esse ano passado, eu participei de um retiro de educação tântrica. Aham. E durante esse retiro, teve uma atividade que quem quisesse, tem um nome, chama Sanya. É como como se você fizesse assim um renascimento. Uhum, E aí, de forma espiritual, você recebe uma sugestão de um nome para você usar a partir dali. E eu recebi esse e entendi. gostei. Entendi. Você tem alguma descendência mesmo indígena, você? Não, Não, assim, né? talvez tenha, mas Mas não não sabe. conhecida. Não conhecida. Entendi. Enquanto parece que a Lê também vai entrar. A Letícia, ela participou, inclusive ganhou o desafio da oficina da permissão, que depois você vai conhecer um pouquinho. Como que você conseguiu? Eu não me lembro de ter. Quando você entrou, eu já não estava postando o meu link. Você lembra como que você entrou? Eu não. Pois é, eu ia te falar isso justamente. Eu não sei como eu cheguei até você. Sério? Eu não sei se foi algum anúncio, não sei te dizer. Eu só sei que eu tô aqui. Porque o meu anúncio, realmente eu tinha feito uns anúncios, só que quando você entrou, eu já não estava anunciando mais, eles já tinham esgotado o tempo dos anúncios, né? Então, Aí, mas eu acho que eu me cadastrei foi no anúncio, sim. Agora, tem mais de um grupo, né? aham. Não, tem um grupo aberto e o fechado, é o mesmo grupo, mas tem um reset fechado onde que eu vou jogar só os materiais, que está nascendo hoje, na verdade, o reset, né? Eu estou inaugurando ele hoje. E um grupo, então, fechado, onde que eu vou enviar só materiais, lembretes, coisas mais importantes, e aquele que é aberto, onde vocês falam também. Mas Pois é é, um grupo só, mas. a impressão que eu tenho é que você me adicionou num grupo, não foi? Não, que eu acho que eu entrei em um e não teve comunicação, movimentação nenhuma lá, não. Mas depois de Isso. uns dias, me adicionou num outro. Aí, Ah, pode ter sido isso, pode ter sido eu que esqueci, que não vi. O que que eu estou fazendo? Aquele grupo que vocês preenchem, clica no site e preenche o sim, formulário, aquele ali eu estou deixando ele fechado, porque assim, é um link que eu vou deixar daqui para frente, vou divulgar em vários lugares e tal. E aí ele pode entrar pessoas que não são terapeutas, o pessoal às vezes até da minha área do marketing, querendo fazer propaganda, alguma coisa, ou pessoa só por curiosidade, e eu não quero ter que ficar removendo pessoas, entende? Então, eu prefiro sim, criar um grupo fechado, um grupo onde vai ficar fechado. Quando eu vejo vocês entrando, eu vou lá no formulário e vejo quem é, pelo perfil do Instagram. E aí eu vejo, confirmo se é terapeuta mesmo, aí eu adiciono no grupo aberto, ah, entendeu? então então foi isso. Então eu devo ter chegado pelo anúncio. Só que aí, quando estava rodando ainda, mas aí teve um delayzinho aí até eu chegar. Pode, pode acontecer. E, e aí é isso, você trabalha deixa eu só confirmar aqui se ela vai entrar, que se ela disse que ia entrar, que aí eu aguardo uns 3 a 5 minutinhos ela. Você não ouviu falar ainda da oficina da permissão, não, né? Não, não ouvi, não. Assim, não sei o que é, né? Eu ouvi Aham. falar, mas não sei ainda como funciona, não. Ele é um desafio onde que a Adriana acabou de entrar. Adriana Maciel, ó, minha xará. Eu sou Cintia Maciel.
A oficina da permissão, ele é um projeto onde que eu criei para ajudar os terapeutas a vencer a vergonha, organizar as ideias e zerar a procrastinação, né? Porque tem muitos bons terapeutas como vocês, só que com algumas travas que não só vocês, todo mundo tem. Por isso que eu até migrei, escolhi um nicho específico. Eu trabalho com marketing tem mais de 6 anos, fez Aham, 6 anos agora em dezembro, e eu servia donos de pequenos negócios locais. Só que com o sim. passar do tempo, eu fui vendo que, tipo assim, tinha aquele compromisso de pagar tudo certinho, nunca tive problema com pagamento, mas na hora de criar o vídeo e mandar fazer o vídeo, oh meu Deus, era a luta. Era um funcionário empurrava para outro, era o dono que falava que não queria, que não tinha tempo. Então era aquele negócio que pagava o marketing, mas não tinha o compromisso de honrar com a criação de vídeos, entendeu? Até fotos às vezes demorava de me enviar para me produzir material. Aí foi chegando um momento que eu me cansei. Aí escolhi vocês, terapeutas. Mas ao chegar em vocês, ao nichar para esse público específico que eu amo falar sobre saúde emocional, eu me deparei com o mesmo desafio, que é isso. Eu falei, É, gente, então eu vou criar um projeto, um produto para resolver isso, já que eu não consigo, né, um público que é dissociado disso, da vergonha de aparecer e tal, então eu vou criar um produto que ajuda a resolver isso. Aí nasceu a oficina da permissão, onde que é testado, é desafiado, depois eu vou te passar no Instagram. Os terapeutas, eles são desafiados a postar conteúdos de segunda a sexta durante 4 semanas, e aí tem ali o meu apoio, eu criei um agente de IA para ajudar vocês a desenvolver os textos, a cópia do que falar nos vídeos para ajudar vocês. E é bem legal. legal, assim, é bem legal. Ei, Adriana, boa noite, tudo bem? Acho que a Lê não vai poder entrar hoje, não, senão ela já tinha Tem uma mandado colega mensagem. minha que ela até se inscreveu, ela tá no grupo. Vou mandar uma mensagem para ela aqui perguntando se ela vai É entrar. a Cristina? É, Ah, tá. Eu mandei mensagem para ela no privado para ela se apresentar no grupo, mas ela realmente não tinha, não apareceu, não. Olê, você está conseguindo ligar seu áudio ou seu vídeo? Você não está conseguindo ou é porque você não deseja? Se você não desejar, me fala então só no chat, só para mim ver aqui. Eu não sei se ela está com problema no vídeo, talvez esteja. Tem algumas pessoas que estão usando o Zoom pela primeira vez, podem eu estar sou usando pela primeira eu sou vez. seu colega de profissão, sabe? Eu sou publicitário. E É. aí é aquilo que você tem uma ideia assim, né? Aí o que eu, no momento eu não estou trabalhando direto não, mas o que eu fazia na empresa que eu trabalhava, que era uma empresa grande de TI, eu não faço para mim. É demais, né? E era o quê? Você fazia o quê lá, assim, Eu nesse era lugar? gerente de marketing, eu tinha uma equipe Uhum, e a gente fazia alguns webinars que eu apresentava os webinars. Eu tinha alguns momentos que eu fazia produção de conteúdo com aparição minha no vídeo. uhum. Ah, ela mandou A aí. Adriana, ela... Beleza, então, André, não tem problema não, amor. Mas se você estiver ouvindo, você está ouvindo bem a gente? Só para saber se você está conseguindo ouvir bem. Ah, Ah, tá, ok. Entendi. Tá bom, amor. Você está conseguindo ouvir a gente bem? Ah, ok, então tá bom. Sim, pode concluir, desculpa, Santos. não, aí é isso. O que eu, né, assim, essa permissão aí, ela tá difícil, porque o que eu fazia para o outro, eu não faço para mim. Então, mas eu não te julgo não, tá? Porque eu trabalhei 6 anos, eu trabalho, né, já há 6 anos com marketing, e se você for ver meu Instagram, estou recomeçando. Por quê? Entendi. Porque eu sempre peguei a minha experiência para me servir o outro. É como se eu dependesse, o meu sucesso dependesse do sucesso das empresas. E depois de um tempo, depois assim de quebrar muito cabeça e tudo, até uma terapeuta amiga falou assim: Tia, você não precisa, você pode ter
eu fujo do marketing, Adriana. Então, assim, então, assim, ela falou assim, Cíntia, e eu fui vendo, você não precisa, a gente não precisa. Muitas vezes é porque a gente foi criado, né? Tipo, eu tenho que servir, mas quando é pra gente, a gente faz pouco, faz muito pouco. Se todo esse desejo de fazer as empresas crescer, se eu tivesse desde o começo pelo meu próprio negócio, no meu próprio Instagram, eu já estava em outro patamar, né? Mas que bom que, apesar de ter só reconhecido isso agora, que bom que eu reconheci, né? Talvez tem pessoas que, né, É, continuam aí sem entender como fazer e tal, e alguns, né, talvez até ou vão para outra área, nada contra. Se um dia eu for para outra área, eu gosto muito da área de terapeuta, mas eu acho que marketing ainda ganha meu coração, assim, aham. eu gosto muito. E que legal que você já tem experiência, né, do marketing, então isso vai te ajudar bastante. O que a gente vai estar fazendo aqui hoje, assim, o objetivo do Reset. Show, Adriana, show. E exatamente esse é o objetivo do Reset, né? É ajudar a gente a abrir a mente para o novo. Quando eu falo ajudar vocês, mas quando eu falo vocês, está incluso eu também, porque toda vez que eu ensino outro, eu também ensino a mim. Toda vez que eu encorajo outras pessoas, eu estou falando isso também para mim, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com terapeutas, assim, me chamo para terapeutas em junho do ano passado. Tem a média aí de 6 meses, né? Que eu comecei fazer. Eu tentei fechar a sociedade com uma terapeuta, ela tinha vergonha, aquelas. Presa eu não sei se você conhece um pouquinho da compreensão sistêmica e tudo, aquela parada de presa a, a a herança assim da família de não crescer e tudo, família Sim, criticando, e com isso ela não desenvolveu no digital, né? E aí a gente precisou, ficou amizade, mas a gente precisou desvincular da parceria. Ah, ela falou, quem falou de mim foi a Evelyn. Ah, legal, que também é terapeuta, show. E aí eu fechei com uma outra terapeuta, mas também, Cíntia, vamos, não, a gente vai arrasar e tudo mais com a mesma dificuldade. Falei assim, quer saber? Acabou a bagunça. A vou partir de sozinho. agora, vou sozinha mesmo, meu e Deus, segura pai na minha mão, me ajuda a achar esses terapeutas. É E isso aí, aí. e aí, estou começando agora a desenvolver o meu próprio projeto, o meu próprio serviço, né? Meu próprio produto digital. E aí, o que, que eu fiz? Nos últimos 3 meses, eu testei uma metodologia que eu nomeei de oficina da permissão. Oficina é onde que a gente erra, aprende, conserta, né? A gente vai mexendo ali no mecanismo até a gente conseguir pegar e andar, assim, ter a direção. E esse é o objetivo da oficina da permissão, né? E permissão é porque é uma permissão interna, né? O quanto que eu me permito me desenvolver, né? Então, só que assim, eu via que dentro da oficina entrava aí a média, a mesma quantidade que entrou nesse aqui, a média de 8, 9 terapeutas, mas que só a média de 5 tinham compromisso de realmente estar ali, não só compromisso, né? Às vezes são imprevistos também que pode acontecer e a pessoa não poder assistir, mas que realmente estava ali presente, fazendo, acontecendo e conseguiu passar. Então, assim, bem pouco conseguiu passar. Então, o meu objetivo com o Reset é aumentar esse nível de consciência das terapeutas para quando, se e quando elas estiver desejar participar da oficina da permissão, mentalmente elas já estejam com mais permissão interna para conseguir passar no desafio, né? Então, Entendi. é algo bem dinâmico, bem legal a oficina. Depois você vai ver no meu perfil algumas terapeutas também que passaram em tudo, vocês vão poder acompanhar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Acredito que vai ser só nós três, mesmo se chegar mais gente, depois né, a gente vai pegando o restante também. Eu estou gravando, então vai ficar gravado. Então, bem-vindos. E a gente vai fazer o seguinte: eu vou estar apresentando aqui um slide, bem pequenininho, nada muito complexo,
o meu foco principal aqui não é muito conteúdo, é algo que seja realmente de valor aplicado para vocês, de meditação, tá bom? Então, é um slidezinho com 3 partes só. E aí eu desejo que, se em algum dado momento ali que eu estiver apresentando, vocês desejar falar algo, no caso a Adriana não vai poder porque, né, fez cirurgia, mas se você desejar comentar alguma coisa, fica à vontade. A Adriana também pode escrever, viu, Adriana? Que se eu não ver aqui, aí você vai me ajudando a ver qualquer coisa que a Adriana falar, Santoshi. Uhum. Aí, né, a gente vai interagindo aqui. Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês. E uma das partes, modéstia à parte, assim, que eu acho que vai ser mais incrível, assim, vai ser a atividade, que é um filme que eu sou apaixonada, talvez vocês já viram, e aí vocês vão poder relembrar, só que com uma outra visão. Tá conseguindo ver minha tela? Ah, não, acho Eu que eu não, ve, compartilhei. eu vejo. Vou olhar Vê, né? para Então, si. isso, show, isso mesmo. Então também está aparecendo para Adriano, beleza. Isso, então, cada mês a gente vai tratar, chamado de acrônimo, né? A gente vai tratar uma etapa ali do nome reset. Então, na verdade, é o reset, né? Reset, em outras palavras, é reconfiguração, né? A gente resetar, refazer, ou seja, limpar alguns resquícios de alguma coisa que precisa para a gente poder ter uma fluidez no que a gente está fazendo. É muito usado, você que já trabalhou com marketing, coisa e tal, muitos aparelhos assim, já conhece o termo, né? Então, reset é muito usado para quando a gente vai pegar e refazer, restaurar o celular para configuração de fábrica, essas coisas. Então, eu botei um nome bem fora da caixa para não ficar o mais diferente aí do que o pessoal normalmente usa, mas ter o seu significado. Então, o olhar para si é no caminho com que nos olhamos que o julgamento externo perde a força. Então, quanto mais a gente olhar com carinho para a gente, mais a gente consegue, mais aquele julgamento. E tudo que eu vou mostrar a vocês aqui, gente, é com base no que em formulários preenchidos de terapeutas que tiveram que preencheram ali, até desabafando, não só no formulário, mas comigo também, no privado, que eu sempre me esforcei para ser uma pessoa muito ouvinte também, e que, então, tudo que eu estou colocando aqui é com base na realidade de vários terapeutas que preencheram o formulário durante os 3 meses da oficina da permissão. Então, com base nisso, eu criei aqui criei o Reset e criei aqui esse nosso primeiro encontro. Então, vou apresentar aqui o primeiro. Nesse daqui, eu vou mostrar os sinais de que o julgamento externo ainda tem força, né? Então, eu vou começar a colocar aqui para a gente poder ver o quanto que o julgamento das pessoas ainda pode ter força sobre a gente. Isso pode ser, talvez o de vocês não seja todos os que tem aqui, os 8 que tem aqui, talvez só um ou dois, né? Mas talvez tenha uma certa quantidade significativa. Aqui eu coloquei 8 sinais, né? Oito situações em que isso pode estar mostrando que a gente tem. Inclusive, terapeutas que participam da oficina falaram, né? Conseguiu identificar esses sinais e aí começou a quebrar esses bloqueios. Então, o primeiro é você posta e fica checando. Ai, desculpa, eu acabei. Isso aqui, na verdade, é o outro, é esse daqui, esse primeiro aqui que eu vou apresentar. Sinais de que o julgamento externo ainda tem força sobre você. Então, quais são os sinais, né, de que o julgamento que eu estou falando aqui é relacionado à postagem no Instagram? Então, ó, sente vontade de aparecer no Instagram, mas trava, né? Então, muitas pessoas falam isso, não só terapeutas, né? A gente, no geral, às vezes tem vontade de estar na plataforma, tem vontade de postar, mas sente aquele travamento. Também, outra situação que pode ser sinal de que o julgamento das pessoas ainda tem um certo poder sobre a gente, e tá tudo bem, tá, gente? Porque terapeutas, assim como qualquer outro ser humano, né, tem dores, tem sentimentos, tem emoções, e tá tudo bem, né? Por isso que esse projeto existe, para ajudar.
Então, pensar demais no que os outros vão achar, né? Muitas terapeutas disseram isso. Ai, mas sei lá, o que que minha família vai pensar, né? O que que ela vai achar disso que eu, do fato de eu estar postando, né, conteúdos e tal. Então, o medo do que as pessoas vão pensar, chamar de blogueirinha ou coisa do tipo, acaba fazendo, né, a pessoa deixar de postar. Medo do julgamento de ficar, as pessoas ficam fazendo chacota, né? Olha ela querendo ser blogueirinha, então às vezes tem isso, né? As pessoas, a gente posta, isso já aconteceu comigo, né, também, de postar e amigos, Cíntia é blogueira, Cíntia às vezes até numa forma de brincar e tudo assim, né? Algumas pessoas mas algumas brincadeiras a gente não consegue identificar até onde é brincadeira, só brincadeira, e até onde realmente é uma crítica. Então, tem pessoas que acabam deixando, né, isso contaminar. E acaba parando de postar. Dá desculpas para gravar e postar vídeos autorais. Então, tipo, eu não tenho tempo. Por vezes, quando a gente não desenvolve nosso trabalho, não é porque a gente não tem tempo. Por vezes é porque não é prioridade. Então, porque o que é realmente prioridade, a gente dá um jeitinho de ter um tempo, né? E uma coisa, gente, boa, falando sobre o Instagram, principalmente para gente que está começando ou recomeçando no Instagram, como é o meu caso, né? Talvez seja o caso de vocês também, é que quanto mais curto o vídeo, melhor, né? Por incrível que pareça, quanto mais curtos. Teve uma terapeuta que eu fiz um trabalho, uma das que a gente fechou a sociedade, né, na época, um vídeo dela de 6 segundos foi o vídeo que mais trouxe seguidor. Foi o vídeo que mais trouxe seguidor. Em uma outra aula eu posso mostrar, mostrar as métricas desse vídeo dela. Então, foi o que mais trouxe seguidor, foi um vídeo até de 6 segundos. Então, a média aí de, sei lá, 10, 5 até 15 segundos são os melhores vídeos para dar certo, né? Então, para quem tem o fator tempo, né, ser motivo para não postar, então já tem esse benefício, né? Já consegue, com menos tempo, fica até mais fácil do algoritmo integrar. 5, medo de se expor emocionalmente demais, né? Se eu falar de emoções, pode falar. Aqui, a Adriana mandou mensagem aí. Sim, eu não estou conseguindo ver. Ela falou o quê? Deixa eu ver aqui. Para ver o dela, eu preciso sair da tela. Deixa eu ver Se aqui. quiser, eu leio para você na hora que eu falando. Você lê, por favor? No Eu meu, já tenho até então, a Adriana que escreveu, tá? No Tá. meu início eu chorava, família criticando, ouvia, sinto vergonha por você, 50 anos e fazendo isso. Caramba, tá vendo? E isso que a Adriana. Olha que vocês entendem? E assim, cara, isso que a Adriana está passando, tem no Forms que eu fiz, onde que as terapeutas preencheu, tem várias outras com situações parecidas com a da Adriana. Eu lembro que teve uma terapeuta que era motivo de briga, gente. Por incrível que pareça, motivo de briga dentro de casa, o fato dela gravar vídeo. Era tipo assim, ela chorava também, assim, Mas ela venceu o desafio, tá? Da oficina da permissão. A bicha é brava. Ela Eu, venceu o desafio. eu fiz um curso uma vez que sugeriram o seguinte, que quando você começa um perfil assim de terapeuta, de qualquer profissão nova, o ideal é você começar do zero, não usar um perfil que você já tem, que seus parentes te seguem, que seus amigos te seguem, até para você fugir disso, que aí realmente você começa do zero, aqueles parentes como esses aí não vão ver, não vão saber que você está imune a eles. Entendi. Então, só que o que eu vou, de acordo com algumas outras coisas que eu andei pesquisando, assim, estudando, falando exatamente sobre permissão, a minha sugestão vai ser o contrário, sabe por quê? Quanto mais a gente foge desse perfil, a gente não consegue, porque assim, a gente não tem poder, a gente não consegue ter poder sobre o que as pessoas vão pensar, mas a gente consegue ter poder, controle, desenvolver controle, porque assim deve ser muito chato, né? As pessoas. Eu falo, minhas amigas que às vezes, senti blogueira e tal, não sei o quê, eu já me incomodo um pouquinho.
né? Você imagina a família fazer igual a família da Adriana fez, entende? É, Então, só que assim, quanto mais a gente corre, de alguma outra forma esse perfil vai vir. Eu vou vencer também, porque quero essa mudança na vida. O que vem me ajudando é a terapia. Exatamente. E assim, é muito, muito incentivado. Terapeuta precisa fazer terapia. Inclusive, eu também eu tô fazendo com a terapeuta que era minha sócia. A gente está fazendo. É, terapia, faço terapia para vencer a cada etapa. Exatamente. Muito bem, Adriana, isso é é, importante. Então, faz assim, sentido. e assim, o que eu vou incentivar vocês é com base. Quem vocês conhecem Elton Weller? Quem conhece? Eu conheço. Conhece? É o É o cara mago da da permissão. permissão, né? É, É exatamente, o cara da exatamente, permissão. exatamente. É com base na estrutura que eu criei, assim, juntando, né, uma série de coisas e o nome permissão veio dele. Aí a Exatamente, pré-queda. né? Exato. E você venceu, viu, Adriana? O fato de você estar aqui mesmo com dente, né, a cirurgia e tal que você fez, está aqui É. presente. Entrou um iPhone aí. Quem é do iPhone? Se quiser abrir a câmera ou dar boa noite, fica à vontade, tá? A Adriana, ela tá com a câmera fechada porque ela não tá podendo, ela fez uma cirurgia, né? Mas o iPhone que entrou aí pode se apresentar. Então, assim, e uma coisa que o Elton, o bom que vocês, apareceu, o bom que vocês, né, fez aqui, o bom de vocês que são terapeutas, porque assim, eu acredito que fica mais fácil de eu entrar com esse conhecimento no sistema límbico de vocês. Eu falando isso aqui para a empresa ou para outras pessoas, a pessoa talvez assim vai ter muito mais dificuldade de absorver as informações para vocês e já fica mais fácil, porque vocês trabalham com saúde emocional. Tô Mesmo te que ouvindo, vocês. não. Ah, Adriana, seu microfone tá. Você tá falando? O seu microfone tá desligado. Não, tá falando, não? Ah, beleza. Achei que ela tava falando alguma coisa. Beleza. Então, assim, então fica mais fácil. E uma coisa ficou sem som, mas voltou. Ah, ok. Ah, ficou sem som, mas voltou. Tá, beleza. Chegar mais perto aqui, se bem que eu tô no fone. Então, assim, uma coisa que o Elton fala muito, e assim, a ideia não é fugir, é exatamente deixar. Por exemplo, tem parentes que estão me seguindo lá no meu Instagram que, tipo, eu já até cheguei a bloquear o acesso aos stories, porque o feed ninguém curte, não. A gente não curte. Mas o stories, geral quer ver o que eu tô fazendo, entendeu? Porque nos stories a gente é mais dinâmico, a gente fala outras coisas, a gente às vezes mostra um café tomando café, alguma coisa. Então, assim, normalmente é onde que os parentes estão mais ali, os amigos estão mais ali nos stories. Aí chegou um tempo que eu cheguei e bloqueei uma galerinha, assim, alguns. Aí depois eu pensei, Cíntia, e a permissão? Cíntia, como é que você vai vencer isso? Cíntia, vai vir outras pessoas. E a voz, assim, dos conteúdos do Euler na minha cabeça, eu falei, ai, tá bom, fui lá, desbloqueei todo mundo. Sem contar também que eu percebi que o tráfego pago, que é quando a gente paga o algoritmo para divulgar o conteúdo pra gente, eu senti que ele deu uma queda depois que eu bloqueei algumas pessoas. Aí eu fui lá, desbloqueei todo mundo. Entendeu? Então, assim, a minha sugestão tem parentes, a não ser que é uma pessoa assim que é narcisista, que, sabe, tá ali só para infernizar sua vida e tudo, aí, né, não faz sentido. Agora, se a pessoa só tá ali e tal, uma coisa que eu tenho trabalhado em mim, eu sugiro vocês por conta de conteúdos que têm dado certo, como as pessoas que o Elton ajuda. Então, eu falei assim, caramba, se está dando certo para ele, para as pessoas que consomem o conteúdo dele, para os alunos dele, é bem possível que dê certo para mim. Né? Então, assim, quebrar aquele padrão do medo de aparecer, do medo dos julgamentos, porque, assim, quem quer crescer mesmo no Instagram, não tem pra onde correr, não, amor. Vai ser tudo contemporâneo que vai te ver, vai ver suas mentorias, vai ver suas lives, vai ver seus conteúdos. Então, se a gente não quebrar isso agora, a gente não desenvolver o lidar com o medo, que é o que o filme que eu vou passar para vocês vai mostrar, como lidar com medo. Né? Então, assim, se a gente não conseguir quebrar isso agora, talvez a gente não consegue passar dessa etapa. Porque toda vez que a gente for querer criar um conteúdo, a gente vai
o medo, isso vai puxando. E o parente vai achar, sabe por quê? No Instagram, o azar É, de quem tem medo. O Instagram, ele tem uma opção lá que quando a pessoa ativa aquela opção, quando ela é ativada, treinamento começa em casa. Exatamente, exatamente, Adriana. E então, assim, naquela parte lá, uma opção onde que para alguns já fica até configurado de forma automática que os parentes vão te achar, porque ele pega os seus contatos que está no seu WhatsApp e vai mostrando o perfil ali é da galera verdade. que você segue. Então, Tem como assim, fugir, não, né? exatamente, recomendação. Ele tem um negócio de recomendação, recomendo para a gente só para a gente que a gente não quer, quer ver. Então, assim, tem isso, então não tem para onde correr. E o bom é que os parentes, depois do Elton, depois de consumir muito conteúdo, né, e tal, do Elton, eu vou adentrar um dia para os divergentes, mas, assim, uma coisa que é bem interessante é como quando a gente consegue quebrar esse medo do lidar, do julgamento, o medo dos parentes e tudo, do que os parentes ou amigos vão pensar, a gente consegue desenvolver, a gente consegue ficar, entre aspas, sem vergonha de postar, porque a gente não vai ter o que as pessoas vão falar ou deixar de falar, já não vai ter um impacto tão grande. A gente pode até ficar um pouco triste, coisa e tal, mas não vai ter um impacto tão grande, né, positivo na gente. Então, vou continuar aqui. Aí, qualquer coisa, se a Adriana falar alguma coisa, aí você me fala, Perfeito. Simplócio, porque daqui eu não consigo ver, não. Vendo minha tela, né? Já vocês estão? Sim. Beleza. Então, vamos lá, vamos para o sexto. Então, assim, medo, o quinto, né? Só recapitulando, medo de se expor emocionalmente demais. Se eu falar das emoções, posso acabar revelando algo que eu não queria. Por exemplo, alguns têm medo, alguns terapeutas, esse ponto assim que é interessante. Alguns terapeutas, não só terapeutas, pessoas no geral, mas focando aqui em vocês, têm medo, tem receio de contar a sua história de superação. E, gente, você quer ver conectar, você falar de história. As pessoas amam história. Por que as pessoas são viciadas em filme, em série? Porque o cérebro humano, a gente gosta de continuidade, a gente gosta de um começo, meio e fim. A gente gosta de ver como que a pessoa lidou com aquilo, e isso faz as pessoas se conectar mais com a gente em sentido emocional. Os posts meu que é melhor, que dá mais visualização, são ou os de história ou os de dicas. São os melhores. O pessoal ama. Então, assim, você contar como você começou, né? Como você começou a sua história, ou outra coisa, o que te levou a escolher a terapia. Então, são todos conteúdos que não precisa você ter medo de expor, porque todo mundo, né, terapeuta é ser humano como qualquer pessoa. E eu vou te falar uma coisa: muitos de nós, né, pessoas comuns, não terapeutas, a gente compra, não é por ser o mais barato, não é por ser o melhor, do ponto de vista geral, é por conexão emocional. Quando você conta a sua história, você toca o coração da pessoa, especialmente se ela já passou por algo parecido, entendeu? Então, a história, chamado de storytelling, né, conecta bastante. Sexto, medo de não parecer autoridade. E se acharem que eu não sei o suficiente para ensinar ou orientar alguém? Então, alguns terapeutas, principalmente, isso aqui acontece mais com terapeutas que estão iniciando ali, acabou de se formar, né, tem poucos meses ali, tal, na carreira, eu tenho um ano, mas ainda não praticou a terapia em si, tem medo disso aí, né, medo de não, as pessoas, tipo, não levar muito a sério. Na verdade, quando a gente está começando, ninguém vai dar muita moral para a gente, porque a gente está começando, a gente ainda não é uma autoridade, a gente mas as pessoas ainda não conseguiram ver a gente como uma autoridade, isso aí é a gente que vai ter que ir passando mostrando de forma gradativa para elas, entendeu? Então, assim, esse medo de não parecer que bloqueia também muitas pessoas a conseguir mostrar o seu potencial no Instagram. Sétimo e penúltimo desse daqui, medo de falar algo errado e causar dano. E se alguém interpretar mal o que falei? Né? Às vezes você está contando uma história, falando alguma coisa, e a pessoa levou para outro lado, que não tem nada a ver, daqui a pouco vem os haters, né? Aquelas pessoas
que contextualiza sobre nada a ver do assunto. O bom é que dá, de qualquer forma, dá engajamento, né? Então, mesmo um comentário que não é positivo, de uma certa forma, não é ruim, assim. Mas alguns terapeutas ficam com medo disso, né? De nem todo mundo entender o que ele está falando. Vou colocar aqui, medo de aparecer e ninguém interagir. E se eu postar e ninguém curtir, comentar ou levar a sério? Né? Então, tipo assim, o tal do da recompensa, né, emocional assim que a gente quer ter, todo mundo, todo ser humano tem isso, é nato da gente, por você fazer alguma coisa e a pessoa, por exemplo, quando você faz alguma coisa por alguém, a pessoa fala obrigado. Então, quando você posta um vídeo, a gente espera que as pessoas gostem, né, dá um coraçãozinho, compartilhe tudo e tal. Então, esse medo de ninguém fazer isso, de tipo, ai, gente, eu tô. A pessoa fica com medo de estar passando, tipo assim, ai, meu Deus, estou passando vergonha, né? E tal. E não tem nada a ver. A gente vai errar mais, ó, já vou deixar claro, a gente vai errar mais do que vai acertar. No começo é assim, vai errar mais do que vai acertar. Então, assim, até a gente pegar a prática, quanto mais a gente, é igual academia, Instagram. Quanto mais a gente pratica, mais desenvolve conteúdo, mais a gente vai pegando um jeito. E aí a gente vai analisando as métricas e vendo o que está dando mais certo e o que não está. O que não está, você ou muda o formato, o jeito, ou deixa de fazer aquele tipo de conteúdo, entendeu? O que está dando certo, você replica de uma outra forma. Então, é isso. Agora me fale aqui, qual desses pontos aqui vocês se identificaram com algum desses? Algum desses assim fizeram algum sentido para vocês? Ou vocês já viram alguns terapeutas falarem isso, passar por isso, por Olha, esse receio? eu me identifico muito com o primeiro, porque assim, eu tô Uhum, travado tem, ó, muito tempo. uhum, Esse quarto de dar desculpa para gravar e postar, eu acho que ele é muito parecido. uhum. Eu me identifico com todos, eu tô falando dos que eu mais me identifico. Sim, E sim. um que não está aí, mas que ele tem um pouquinho de cada coisa, é que eu me Uhum. comparo muito com os outros. Só que assim, eu tenho consciência que os outros já passaram, já não são iniciantes, eles já estão há mais tempo. Mas Sim, na prática eu me travo por isso, que aí eu vejo o outro terapeuta que trabalha com mais ou menos isso e isso. Ah, não, o dele está muito melhor. E o meu não vai ficar tão bom. Ah, eu não vou ter tanta curtida, eu não vou ter tanto seguidor. E aí é uma justificativa para eu travar. E a Adriana isso. escreveu aí também, tá? Ah, consegui ver aqui, ó, agora eu entendi aqui, que é só clicar no negocinho aqui de baixo. Sim, todos esses ainda tenho medo do processo e me comparo muito também. Ó, interessante, já mais no próximo, na próxima levada do reset eu já coloco esse aqui. Isso, A gente se compara então, demais, nossa. isso, então, e tipo assim, o fato de vocês serem terapeutas acaba que esse PDF, eu vou gerar ele como PDF e vai ficar disponível para vocês, tá? Isso Tá. aqui. Então, assim, o fato de se comparar é uma das coisas que realmente deve travar mais, principalmente no nicho de vocês, assim, nichos que exigem muito o falar, né? A forma como fala e tudo, o de vocês, de juiz também, advogados, melhor dizendo, e tal, pessoas que mexem ali com o jeito de falar e tal. Então, será que eu estou falando, né, da forma que as pessoas estão entendendo? Será que, por exemplo, um nicho que talvez não seja tão difícil seja o nicho de comida, alimento, né? Pegou, fez ali, mostrou, você não precisa nem falar muito, né? Você vai mostrando É, ali, ó, esse tempero você bota aqui, esse outro aqui você faz assim, e você pronto. Ali já tá, terminou o vídeo, a comida já está pronta. O de vocês não, tem toda uma conexão, né, emocional, e aí fica aquelas comparações, né? Ai, meu Deus, será que, né? Então isso tudo vai influenciando. A Adriana falou que tem muita cobrança, não posso ter medo, insegurança, já ouvi. Mas isso, mais você é terapeuta. Isso, tenho muito medo. Você está tendo muita cobrança. Isso, exatamente, ó. Mas, gente, terapeuta é ser humano como qualquer outro, né? É uma coisa que eu, eu tive que aprender, que aprender, porque assim, quando eu nichei,
Eu vou ser bem sincera para vocês. Quando eu saí dos donos de pequenos negócios locais e foquei nos terapeutas, eu achei que eu não ia ter essa dificuldade porque eu falei, não, terapeuta, só que eu entendi que não, que é como todo e qualquer ser humano. É como terapeuta não pode ter desequilíbrio emocional, nem traumas. Exato. Quem dera, quem Exatamente, dera. E isso é realmente, realmente, isso é uma coisa que não é, que tem sim, né? Que tem sim. E para mim foi válido ter entendido isso, porque agora eu criei um projeto para ajudar a resolver isso. Né? Então, assim, estou criando alguns projetos. Já tem oficina, o Reset está iniciando hoje, vai que nasce mais algum outro. Vai ter uma mentoria também. A mentoria é quem já passou por esse processo. Porque, assim, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês de coração: não adianta investir em estrategista de marketing, que eu sou estrategista, não adianta investir em um estrategista digital se você não tem a permissão ainda para desenvolver conteúdos. Não é só pagar um estrategista. Ah, Cintia, eu tenho dinheiro aqui e tal, tem 2.000 aqui e tal para te pagar por mês, desenvolve aí meus conteúdos. Não é assim, se você não tem permissão, não vai rolar, não vai dar certo. Inclusive, hoje eu não fecho mais trabalho com ninguém de estratégia digital se eu não tiver essa conversa sobre aparecer, coisa e tal, entendeu? Porque realmente precisa, né? Adriana, o meu objetivo daqui para frente, desde a oficina, melhor dizendo, até hoje, é quebrar isso, né? Quebrar que terapeutas choram, assim, que terapeutas têm problemas para postar, assim, que terapeutas... E, ao mesmo tempo que eu mostro a realidade do que vocês passam, eu também vou conseguir mostrar a importância de vocês estar lá. Porque, assim, quanto menos vocês desenvolvem conteúdos, mais pessoas, tipo assim, tem muita gente precisando de ajuda de vocês e pouco terapeuta, por assim dizer. Tem terapeuta que está com a agenda que aperta em fila de espera. Eu conheço terapeuta que tem fila de espera. O que eu acho, assim, eu acho que não deveria estar em fila de espera, era só passar para o colega que está precisando, entendeu? Do que deixar cliente em fila de espera. Mas, enfim, eu tinha essa mentalidade também, tá, Adriana? Eu confesso que eu já fui da turma que julga assim, que não sabe, achava que não. Quando eu nichei para vocês, eu achei que, vou trabalhar só com terapeutas, yes, e tal. E aí, quando eu falei assim, a primeira bugou, a segunda também, eu falei, eu vou ter que criar um projeto para isso. Ou eu desisto vou trabalhar como, sei lá, gerente de loja, alguma coisa, ou fiscal, igual eu fazia antes, ou eu vou criar um projeto. Eu falei, não vou abandonar o marketing por conta disso, não. Vou criar algo para resolver isso. E aí foi que está nascendo esses produtos agora que eu estou criando. Igual médico, já pensou se médico não adoecesse? Boa, perfeito, exato. Né? Se médico já fez isso, né? Já fez isso, né? Sei, olha, igual médico, deixa eu ver se isso exatamente. E hoje eu entendo. Então assim, então assim, hoje eu entendo. A gente não, mas faz total sentido, Adriana. Inclusive isso que você acabou de falar já é já minha mente já pipocando de ideia aqui. Isso que você acabou de falar, Adriana, já serve. Eu não sei se vocês vão chegar a participar da oficina da permissão, mas mesmo se não participar, já serve como copy. Copy, que é um texto, né, persuasivo ali, contando a história de vocês, né? Já é o início de uma copy ali. Tipo assim, eu demorei de contar a minha história porque as pessoas acham que... E aí você começa com essa frase, que... ou você pode até começar, você já pensou se terapeuta fosse, se o médico não pudesse adoecer, alguma coisa assim, mas fica algo bacana, porque já vai impactar na primeira frase. E eu estou curiosa para saber quem é o iPhone aí, que até agora não consegui descobrir. Mas vamos lá agora pro próximo e último slide. Parte aqui do slide. Eu botei como slide, mas acaba que eu não vou conseguir compartilhar aqui, que quando eu O clico iPhone aqui, abre o microfone aí, mas não sai nada, não. Ah, fechou de novo. É melhor deixa eu Oi, ver se... escrever. Sara. Ei, deixa eu ver quem é. Oi, quem é você, amor? Acho que não tá Oi, eu cons... me chamo Cristina, dá para ouvir?
ou não? Ah, Cristina. Cristina, sua amiga, Santoshi. Ah, sim. Então, agora te É, ouvimos, Cris. Pode falar. Ah, é, então, estava ouvindo aí vocês, e é assim, ó, pessoal, a gente faz cursos, aprende a ser, a gente se forma como terapeuta, mas nós não aprendemos em curso a vender, a... e muitas vezes a pessoa não sabe que ela tem que se destravar, tem que ver o que está travando nela e resolver, porque senão você não chega a lugar nenhum. Eu realmente, quando eu me formei, eu fiz muitos cursos de vendas, eu fiz N cursos, mas enquanto eu não trabalhei o medo do julgamento das outras pessoas que iam falar ou pensar de mim, eu não conseguia gravar vídeo, eu postava as coisas, mas apagava depois com medo do julgamento. Então, eu trabalhei quando eu fui julgada pelas pessoas, onde foi, né, que eu fui julgada, para que eu resolvesse isso dentro da minha mente, dentro das lembranças, né, do subconsciente, que estava lá gravadinho quando eu fui julgada por alguém lá no passado, que me travava no futuro, né? Então, hoje eu não estou nem aí. O que as pessoas vão falar, não me interessa. Eu isso não é tenho mais bom. medo de julgamento. Então, se você não trabalhar a tua mente, ver o que te trava, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Eu fiz muitos Ex- cursos, muitos, mas eu não conseguia. Eu cheguei a fazer a passar por uma terapeuta, né? Ela me colocava assim a vender, vende para mim. Ela falou assim, pega um objeto, tenta vender para mim. Eu não conseguia, com medo do que ela ia pensar de mim. Então não deu certo. Então, pessoal, enquanto eu não consegui descobrir em terapia o que me travava, eu não conseguia chegar a lugar nenhum. E eu digo para vocês, se vocês não procurar dentro das suas lembranças onde foi que você foi julgado por alguém, vocês não vão conseguir. Tem que trabalhar com as coisas que nos travam, que nos limitam. E é Isso. isso. Exatamente, exatamente. E às vezes, Cristina, isso é um processo, porque, por exemplo, o terapeuta, né, acredito que tanto o Santoshi como a Adriana, como outros terapeutas que entraram, viram entrar aqui, por vezes trataram, né, as coisas. Só que às vezes um detalhe assim que tipo assim, cara, eu nunca é mesmo, eu nunca parei para pensar nisso. Às vezes a gente chama de dores ocultas, que coisa que você nem sabia que tem, né? Então, por exemplo, eu não posto porque, igual o Santosh falou, eu não posto porque eu não tenho tempo. Então, assim, a mente, ela chega e fala, tipo, porque eu não tenho tempo, eu não vou postar. Só que depois, quando a gente vai analisar, é porque eu não tenho tempo ou é porque eu estou correndo, né, do, do desenvolver o meu trabalho. Eu não tenho tempo ou entende que não é só isso, mas isso só depois que a gente começa a cavucar mesmo, começa a ver quem já fez esse processo igual você, Cristina, de ver, tipo, onde que está, então, realmente fica mais claro. Mas alguns terapeutas que vão entrar aqui, possivelmente eles não trataram essa linha para esse objetivo. Hoje eu consegui entender isso, porque antes, igual a Adriana falou, eu achava assim, não, gente, como assim terapeuta? E eu ficava enfesada, que o terapeuta não queria aparecer. Então, assim, hoje eu entendi, hoje eu aprendi a acolher com carinho, né? Então, assim, são como se fosse assim, meus alunos, assim, sabe, pessoas que eu quero cuidar, que eu quero realmente ajudar com o meu conteúdo, né? E não mais ficar julgando, nem ficar chateada porque não posta. Mas que bom, ô É porque Cristina, assim, ó, que você dentro de uma conseguiu. traumatização que você tem, às vezes você passou por um julgamento, você foi fazer algo e alguém te julgou. Aquilo ali ficou registrado e arquivado na sua mente. Só que dentro daquela traumatização ali, às vezes não foi só aquilo ali. Teve duas ou três coisas que traumatizou a pessoa numa mesma situação.
a vergonha de se Hum. expor, medo de ser julgada, né? Uhum. Medo de que os outros vão falar, vão pensar de mim, coisas desse tipo, entendeu? Às vezes você trabalha uma e fica outra para trás, você vai ficar preso igual. Então não Isso. adianta. E é muito bom ter pessoas como você, Cristina, porque assim, você, o Santoshi, a Adriana, outros perfis que vão. Você, por isso que eu peço, falar nisso, faltou tu, viu? Se apresentar lá no grupo. Então, assim, por isso que eu gostaria muito que vocês fizessem amizade, tipo assim, interagissem, com o passar do tempo vocês vão se conhecendo melhor e tal, porque assim, para um ajudar o outro, um acolher o outro, né? Fazer do Reset uma comunidade mesmo de terapeutas, né? Uma comunidade onde que não há julgamento, né? Não há julgamentos. Então, vai ser 100% sem julgamento, focado exclusivamente na ajuda mútua, né? Então, como você falou, tem dores que é assim e a gente pode resolver com isso. Vocês também têm, eu sei, não sei se tem entre vocês aqui, mas eu sei que entre terapeutas tem aquela parada de trocar terapia. Então, vocês podem fazer isso no grupo se vocês quiserem, né? Ao fazer amizade, trocar um, faz terapia no outro. A terapia específica para isso, olha que legal. Você já pensou? Vocês poderem se. Eu sei fazer FT, tá? FT. Ah, Eu legal. esqueci, esqueci o nome em inglês, mas técnica de Então, liberação emocional. FT foi a primeira técnica que eu aprendi antes de, quer dizer, o FT, eu vi assim, assistia aquelas aulas e tinha um professor que ele dava aulas no curso, né? E antes de eu Uhum, comprar o curso, eu fiz técnicas, assim, com o professor, que ele ensinava a gente, né, no mini curso, e deu muito certo. Passei com terapeutas que fazem FT, e então ele realmente faz uma reprogramação mental muito, muito top. Eu não cheguei a fazer o curso completo, mas aprendi as técnicas, passei por elas e digo que resolve super. E isso. só que eu migrei para outros caminhos, né? Que daí foi a terapia de reprocessamento, né? Uhum, E também entendi. hipnose. Hipnose, morfologia do corpo, é também bem interessante. Entendi. Então, você tem uma bagagem, né? Ó, a Adri falou que é muito mais complexo para muitos que acham que poucas sessões vão resolver. Não é só assim, existem muitos emaranhados e muita resistência emocional para encontrar nosso sentir como proteção. No meu caso, apareciam coisas cada vez mais profundas para serem vistas até chegar à aceitação e com honra fazer mudanças. Também faço FT e PNL, né? A Adriana, no caso, falou. E é isso, gente. Por exemplo, assim, talvez não seja o caso de vocês, ou talvez seja o caso de alguns. Tem pessoas que tiveram pais narcisistas, mães pais psicopatas. Então, assim, por isso que a gente não pode mediar. Como assim, né? Hoje eu entendo isso. E dentro da comunidade do Reset, eu desejo que tenha esse espírito também entre vocês. Ah, porque eu sou muito desenvolvida, a outra terapeuta, como assim? Não, gente, são situações diferentes. Né? Você não teve os mesmos traumas que B teve. E mesmo que teve igual, cada corpo funciona de uma forma diferente. Entende? Então, Olha, assim, é eu sempre ter o aconteceu uma vez, acolhimento. eu tinha na minha terapia, assim, que eu ia Ah, eu fazer queria ver autoestima. vocês. Não tem como você mostrar a câmera, não? Na sua foto, eu Ah, não, eu não... eu não sei ativar aqui. Ah, tá, entendi. Depois eu Eu não faço um tô, vídeo mostrando. eu Tem não uma tô sabendo. câmerazinha embaixo, aí você aperta nela que ela vai abrir. Mas qualquer coisa, no próximo eu mostro como ativar e Ah, tá. você ativar. Esse Mas aqui pode ainda é falar. novo aqui para mim. Então, pessoal, eu tive que fazer muitas coisas para chegar no nível de até falar, porque eu não conseguia nem falar. Eu tive que fazer muita terapia porque assim, quando você é julgada, quando criança, e então você cresce com aquilo ali, né? E Uhum. daí, se você não trabalhar essas traumatizações, você não consegue nem falar. Você
você fica presa, você sabe fazer as coisas, mas não sabe dizer, você não consegue se expressar. Então, se você não Exato, trabalhar essas limitações que a pessoa tem, né? Que no caso eu tinha, eu jamais ia conseguir estar aqui falando. Eu tive que me desbloquear realmente. E eu descobri, depois de 4 anos de formação de terapeuta, eu descobri há poucos meses atrás, porque eu tenho muitos cursos, eu tenho vários conhecimentos, eu tinha uma mania de querer sempre aprender coisas, e eu fui colecionando diplomas. Daí um dia meu marido falou assim, por que que você não imprime esses diplomas e não coloca na parede? E eu falei assim, por que, né, que eu não faço isso? Aí eu fiquei pensando, por quê? Porque eu queria ter conhecimento para mim mesmo, para provar para mim mesmo que eu era capaz. Mas por que eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz? Então, eu sempre querendo fazer cursos e cursos, gastando dinheiro e não gostava de me aparecer, não gostava de imprimir diploma, nada, só adquirindo conhecimento. O ano passado eu comprei muitos cursos, né? Eu, eu comprei 5 cursos, não dei conta de ver. Dois, eu vi 3 cursos, paguei e não consegui ver, né? Me atropelei em comprar para querer aprender mais. E eu fui buscar o porquê disso. E em terapia, né, de reprocessamento, também fiz hipnose para descobrir. Quando na gravidez da minha mãe, meu pai falou para minha mãe assim que isso que está aí dentro de você nunca vai prestar para nada. E foi um trauma eu saber que meu pai falou isso para minha mãe, que eu não ia prestar nunca para nada. E, então eu tive que fazer terapia, eu chorei muito porque eu era caçula, eu vivia com ele, eu comia com ele, eu não tive mãe, minha mãe morreu eu tinha 1 ano e meio, e eu pensava que meu pai gostava de mim, na verdade eu fui rejeitada por ele, eu já tinha trabalhado da rejeição, eu já tinha lembrado no parto, quando eu nasci, meu pai não quis me ver, eu fui rejeitada por ele, na verdade ele talvez me rejeitou também, não só na gravidez, porque minha mãe descobriu que eu estava doente e ela morreu 1 ano depois, e ele, certo, ele entregou a culpa a mim, né? Porque se ela não tivesse grávida, talvez ela vivesse mais um pouco. E, então, eu carregava esse sentimento de querer ter conhecimento, só querer conhecimento, querer mostrar para mim mesmo que eu era capaz, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E eu tenho vários cursos, não desenvolvi nada, porque eu queria só eu provar para mim mesmo que eu era aquilo. Eu tenho várias formações, perito judicial, consultora de moda e estilo, terminei o ano passado, sou especialista em hipnose de palco, várias coisas. Né? Você perguntava me se eu desenvolvo, atendo pessoas, não, é só para provar para mim mesmo que eu sou isso, que eu era isso, entendeu? Então, olha entendi. o que uma traumatização faz com a pessoa, né? Quem acha Sim, que o bebê não escuta, não. A mãe que está escuta. grávida, Sente, o né, também. bebê, sim. Eu ouvi com todas as letras que meu pai falou que eu não ia prestar para nada. Então, depois que eu destravei isso, nossa, eu estou muito bem comigo mesmo. Eu não precisei mais comprar curso. Isso, Assim, faz uns exato, 3 meses que trabalhei isso, estou muito bem. Mas então, pessoal, que se vocês têm alguma mania, alguma coisa, não sabe de onde vem, pode procurar. Pode fazer terapia, procurar no subconsciente que a trava está ali, guardadinho, arquivado em algum cantinho da sua mente. exatamente. E no meu caso, foi bem parecido com o seu. Eu sou uma consumidora de cursos, né? Então, assim, hoje eu entendi, né, o que eu precisava fazer. Cíntia, o que você tem é mais do que o suficiente para você desenvolver. Você não precisa. É como se, tipo assim, toda vez que eu queria fazer um conteúdo, não, eu tenho que estudar mais uma aula, eu tenho que fazer aquela. Não, eu acho que eu não, ainda
tô sendo boa o suficiente. Eu acho que eu ainda não vou ser boa o suficiente, eu preciso estudar mais. E tô assim, filha. Eu sou formada em. Só eu dava para formar uma agência de marketing. Eu sei fazer site, eu sei fazer tráfego pago, sei criar linha editorial, sei fazer IA, agora sei fazer até IA, aprendi a fazer IA. Então, assim, aprendi a fazer muita coisa, né? Eu sou formada também como fiz, comecei até como design gráfico, marketing impresso. Então, assim, depois, a sua história, Cristina, é parecida com a minha, tá? Então, eu passei por algo parecido, só que foi com minha mãe, né? Ela falou, eu já adulta, né? Frases, de rejeição também, né? E que me adoeceu muito na época, tratei tudo, já tem um tempo, isso já tem anos, né? Acho que mais de 10 anos. É mais, bem mais. Eu acho que tem quase 15 anos isso. Mas, assim, foi bem difícil para mim. Eu já perdoei minha mãe, tudo, tranquilo, mas realmente Assim, tem ó, coisas que. quando você faz terapia, que você busca suas lembranças onde você foi rejeitada, é normal você perdoar, não é porque o próprio processo faz com que você tire aquele sentimento ruim de você, mas a rejeição, ela vem, quem é especialista em leitura corporal sabe que a rejeição começa na gravidez, ou às vezes depois, quando nasce a rejeição, né? Então, você Exato. pode ter, no caso, eu trabalhei várias vezes que me senti rejeitada por namorado, por marido, por tudo. Pelo meu pai, mas enquanto eu não trabalhei a rejeição que aconteceu na gestação, eu não melhorei. Isso, e ó, isso pode ser é um conteúdo riquíssimo para você se conectar com o sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelas emoções, que também é aquele pequenininho ali, o sistema límbico, que também é responsável pelo tomador de decisão. Quando você vê uma pessoa que é assim, gente, eu acredito que talvez vocês já fizeram isso também. Investir em curso ou em qualquer outra coisa, no meu caso é curso, né? Mas talvez você investiu caro numa coisa que você não tinha nem limite no cartão, era bem maior do que o valor que você recebe, mas você investiu porque você falou assim, isso aqui vale a pena, eu vou ter isso aqui e tal. E a pessoa foi lá e investiu, mas por quê? Porque a pessoa conseguiu entrar bem no sistema límbico. Então, o que vai fazer, o que as pessoas, não só no meu sistema, mas no sistema de diversas, milhares, milhões de pessoas entram, é exatamente isso aí que você acabou de falar. Né? Dentro do que você consegue falar, do que você vê que não vai, né, talvez manchar, talvez alguma coisa da sua família e tudo, você falar certas coisas, você vê que vai ser interessante, que não vai machucar ninguém, você poder expor a história de vocês, gente, é riquíssimo. Eu falo mesmo, eu pago uma consulta com um terapeuta que expõe de uma forma ali, né, a sua vida e tal, do que, mais que, tipo assim, tem poucos seguidores, mas que está ali fazendo o trabalho e tudo, e falando quem ele é de verdade, do que um que às vezes tem muito dinheiro, mas só tem mais dinheiro e tudo, é mais reconhecido, mas só vive postando coisas dos outros, repostes dos outros e tal. Então, assim, as pessoas se conectam com, né, compram por conexão emocional. Então, quanto mais você coloca história, mais as pessoas elas vão se conectar, porque os clientes de vocês também têm essas dores, gente. Tem clientes que sofreram estupro, tem clientes que sofreram violência física, muita violência verbal, entendeu? Da família. Então, assim, é uma porrada de gente que sofreu muito, pessoas com pensamentos, assim, de querer perder até a vida, né? Então, assim, quanto mais vocês mostrar dentro do que vocês vê que que é razoável, né? Claro que, por exemplo, às vezes eu penso que eu vou falar sobre minha mãe, porque eu fico pensando até onde isso vai expor, não é? Então, eu fico, às vezes, pensando, né? Então, se você vê lá no meu perfil, vocês podem ver depois um vídeo lá, onde que eu falei sobre briga, treta dela do meu pai, mas assim, e aí eu postei, minha filha, aquele vídeo, só que eu tinha falado uma frase que a minha irmã, por parte de pai, falou assim, não, meu pai é morto, né? Falecido hoje. Há muitos anos, desde 9 anos. Ela chegou e falou assim, não, Cintia, mas pai não tirou, não tirou você da sua mãe a força, não, que não sei, foi um negócio assim.
E eu tive que editar o vídeo e tirar essa parte para ela não se sentir magoada. Porque eu falei assim, mas eu ouvi isso o tempo. Não, mas não foi por causa disso, não. Mas eu era criança, a hora que eu ouvi. Não, gente, mas não foi. Pai nunca fez isso. Eu falei, pronto, já perdi um seguidor. Então, então eu fui lá e tirei. Então aí o que eu fiz? Se vocês for ver o vídeo lá, é o que tá destacado. Eu não falei mal de ninguém. Eu só peguei, criei um vídeo e tal e postei. Falei que tinha problemas familiares e que desde pequena eu entendi que eu precisava, que eu queria ser diferente daquilo que eu aprendi desde criança. Né? E aí não falei nome de pai nem de mãe, aí pronto, aí ela gostou do vídeo. Então, assim, deixei solto, né? Que os que conhecem a história já sabe quem é, quem foi. Então, assim, expor a história de uma forma em que não vai haver, assim, gente, vocês não têm noção como que é rico, É, como que é é rico. assim, ó, eu, na verdade, eu procurei terapia por causa de, eu não sabia que era por causa da violência sexual que eu passei. É que Uhum, no meu casamento acontecia na intimidade de ter gatilhos do uhum, passado. Então, o que uhum, aconteceu? Aí aquilo ia atormentando minha mente, eu caí em depressão, e eu queria me matar, porque eu não aguentava mais aquilo, atormentar minha mente. Mas eu não sabia o porquê. Aí, quando você vai fazer terapia, você descobre. Primeira coisa que fazer terapia, depois da minha formação, que eu fui como terapeuta, foi resolver questões de violência sexual, né? Trabalhei essas violências todas que passei, mas quando eu ia atender algum cliente que passou por abuso, eu sentia muita dor emocional daquela pessoa. E o nosso, né, o nosso professor ensinava que terminou uma terapia, né, cria um hábito. Eu tomava água durante uma hora do meu atendimento. Terminava a sessão, eu ia para o banheiro, né, e depois lavava as mãos. Só que aquilo não estava resolvendo. Esse hábito para mim não estava dando certo. Eu sentia muita dor do outro e eu ficava muito mal mesmo. Aí um dia uma colega terapeuta falou assim comigo, ah, vamos trabalhar o abuso, quem sabe que foi abusada. Eu falei assim, não, isso aí não aconteceu comigo. Ela assim, ah, vamos ver, né? E a gente foi trabalhar isso, a palavra específica, abuso sexual. E lá estava dentro das minhas lembranças, um abuso. Aí, depois, teve outro abuso, e eu trabalhei isso, depois quando eu continuava trabalhando para as pessoas me perseguindo. Era sempre violência sexual, abuso estupro. E sempre quando era abuso, eu sentia a dor emocional do outro, ficava muito mal. Aí até cheguei a um ponto de ir mais profundamente, ver o que tinha realmente acontecido, né? Que eu não estava lembrando, o que pegava dentro de tudo isso em mim. Aí eu acabei aqui descobrindo que, quando pequena, eu passei por um abuso muito pequeno, depois da morte da minha mãe. Então é ali que estava pegando. Quando eu ia trabalhar as pessoas, eu sentia a dor emocional dela, porque se você não tem registro na sua mente daquilo que você passou, não tem gatilho, não tem conexão neural. Se não tem conexão neural, a sua mente procura por lembranças iguais. Não tem, você não vai sentir no corpo. E eu somatizava muito, então, algo que eu descobri que essa coisa horrível que aconteceu comigo. Então, talvez para entender outras pessoas também, porque a gente acha que isso acontece na família dos outros, né? Isso tinha acontecido comigo e eu não sabia, mas trabalhei isso, hoje eu estou bem, graças a Deus, forte aí, firme para trabalhar com outras pessoas que imagino eu que acontece quase todos os dias, né? Nesse exato. mundo E afora. assim, isso. E assim, não sei se é o seu caso ou se vai ser o seu caso, mas vamos supor, se o Santoshi passou por determinadas coisas, a Adriana, você e tudo, e vocês pode optar por não tratar dessa linha, mas se vocês desejar, vocês têm não só o conhecimento técnico da terapia, mas o fato de você já
ter estado, independente de qual seja o trauma que vocês tiveram. Seja, por exemplo, tem mulheres que normalmente é mais mulheres, né? Que tem divórcio, que divorcia, né? Aí ela pega, mostrou meu dedinho ali. Mulheres que divorciam, então assim tratam muito mulheres que, né, estão tendo que lidar, desculpa, com relacionamento, pós-relacionamento, né? Como lidar com isso, mulheres que têm filho, mulheres que terapeutas que tratam, né, de abusos sexuais são especialistas em tratar de abusos sexuais, são especialistas em tratar de divórcio e tudo. Então, assim, se vocês desejar, não é obrigado, mas se vocês desejar, vocês podem pegar a dor de vocês e, cara, transformar tanta gente, ajudar tanta gente a lidar com isso, né? Então, assim, quanto mais a gente, né, passa por isso, assim, já passou mais bagagem para, tipo assim, eu sei o que você está sentindo, mais os clientes, eles acabam se conectando. Eu vou passar aqui eu vou terminar esse último aqui, que aí depois eu tenho que ainda passar o filme para vocês e também ver o que vocês acharam, né, da atividade. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, Adriana. Quando já viveu a dor, tem maior empatia, tem uma história de vida. Exatamente. Então, é além do terapeuta, né, Adriana? É além do ser terapeuta. Você já foi paciente daquilo. Então, assim, a conexão, Fia, é pá, imediata, né? As pessoas realmente... E pagam bem, tá? Um terapeuta especialista em determinado nicho, ó, ganha bem por cliente. Não só por cliente, mas terapia em grupo também que vocês fizerem, vocês vão ver que vai ser outro patamar. Então, entender aquela dor. Exatamente, porque vocês já passaram, né, pelo processo. Olha como que a Cristina falou, né, que sofreu até ela entender o que estava acontecendo. Então, ela literalmente sentia a dor do cliente. E, por vezes, a pessoa valoriza muito, né, terapeutas que... É claro que, assim, né, ir tratando para não sentir, mas essa dor também é importante, porque o terapeuta também conseguir, né, não sofrer tanto ao fazer. Mas e pode não escolher essa linha terapêutica desse tipo de casos, né? Mas se permitir, né, e se desejar tratar pessoas assim, nossa, vai ser um ganho muito grande para as pessoas e para você também, porque você vai poder cobrar mais por você ser nichado, né? Ter um nicho específico. Então vamos lá. Esse último aqui, ele vai falar exatamente sobre isso que a gente está comentando. Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Ele vai falar exatamente sobre esse assunto que a gente está comentando, sobre a questão do conflito interno. Deixa eu ver aqui se está. Alguém fala aí se está conseguindo. Você está conseguindo ver, Cristina, a tela aqui? Acho que você fechou o microfone. Deixa eu ver aqui. Eu estou conseguindo ver aqui. Ah, está conseguindo, né? Então, beleza. Então, aqui, ó, conflito interno, né? Que é o que a gente estava comentando. Então, postar buscando aprovação gera ansiedade, né? Então, quando a gente posta conteúdos buscando. Quando a gente posta, quando a gente posta conteúdo esperando aprovação, buscando a aprovação dos outros, a gente acaba gerando aquela ansiedade. Por isso que a gente, às vezes, tipo, ai, será que o pessoal, entendeu? Vai me achar assim, não sei o quê. Então, acaba que isso acontece, né? Se a gente posta buscando a aprovação, eu só me libertei de postar conteúdo no Instagram quando eu parei embora ainda tenha que melhorar ainda mais. Mas, assim, aquela busca, entre aspas, excessiva, se ninguém curtir é porque não prestou. Não, gente, se ninguém curtiu é porque eu preciso fazer de outro jeito, é porque eu não estou investindo em tráfego, é porque eu ainda, talvez a minha copy não está boa, né? Então, assim, o que as pessoas deixam, o fato da pessoa deixar não curtir, não define quem eu sou, né? Talvez ali só mostre o que eu preciso fazer, né? Investir um pouco mais em tráfego de atração e tal. Embora aqui eu não vou falar muito sobre o tráfego, porque o tráfego eu trato dentro da oficina, tá bom? Mas aqui, entender, né, essas questões é importante, né? Então, quando eu posto, eu fico buscando por aprovação, igual, por exemplo,
até onde eu busco essa aprovação, né? De 0 a 10, assim, quanto que eu preciso disso para estar feliz quando eu posto um conteúdo, entende? Então, o que acontece? Você posta e fica chateado, fica chegando e fica checando curtidas o tempo todo, né? Ah, quantas pessoas viu, quantas pessoas não viu e tal. Então a gente fica nessa neura. Atualiza o Instagram várias vezes. Eu já fiz isso, vou mentir. Até hoje, às vezes, isso aqui é bom, isso aqui é para mim também. Então, às vezes, eu me pego ainda, né? Atualizando, passando o dedo assim, né? Quando você passa o dedo assim, atualiza para ver se tem coisa nova, atualizando. Eu passo o dedo também para ver se para quantas pessoas está na primeira e segunda hora que eu posto. Quantas pessoas estão. Para quantas pessoas o Instagram mostrou, né? Não que é errado, mas assim, você pode fazer isso tranquilo. Mas assim, o quanto que o fato de não ter dado o resultado, que o fato não é fazer, né? Aquilo, não é esperar. O fato é o quanto que aquilo vai impactar em você, né? Ao você buscar aquilo. Então, não pode te fazer mal. Se você é, é, vai checa curtidas várias vezes. Se você fica atualizando ali várias vezes, não tem problema em si. O problema é o que isso causa em você se não tiver o resultado. Então, não é o fazer, é na emoção que gera dentro da gente, né? Então é isso. Fica bloqueando, isso aqui é agora a parte dos parentes. Cadê o Santoro? Fica bloqueando ou removendo parentes ou conhecidos que te seguem, né? Então, fica fazendo isso, né? Bloqueando. Não, deixa. A não ser que a pessoa está te fazendo mal, seja uma pessoa com traços narcisista que fica. Mas, no geral, não precisa. Deixa lá, é bom que te treina, né? Então, é bom que te treina, né? Assim, essas bênçãos aí é para te treinar. Treinar sua permissão, treinar sua paciência, entendeu? Serve para treinar a gente nesse sentido. Fica bloqueando e tudo, então não bloqueia, deixa os parentes, eles vão te ajudar você se destravar para o novo, igual a Adriana falou, né, no início, eu quero o novo, né, agora, então assim, é isso, quer o novo, então deixa o parente te seguir, deixa, a não ser que a pessoa fica fazendo, ele tá realmente só, tipo assim, o que você posta, a pessoa fica só indo, dando para trás nas coisas, aí você, mas se só tá vendo, se tá quietinho, se não está perturbando, deixa os bichinhos ficar ali. Vai que o que você está falando está servindo para ele, você nem sabe. Entendeu? E tem gente que às vezes não faz terapia com você, não. Porque às vezes não acredita em terapia, mas indica para uma amiga. Sabia que a gente pode surpreender? Esses parentes não fazer com a gente, não com vocês. Mas indicar. Ó, fulano faz essas coisas. Ela trata a gente que tem esses problemas aí, que eu já vi um vídeo dela falando sobre isso, entendeu? Então, às vezes, de forma indireta, a pessoa pode até te indicar. Então, são conflitos, né, internos isso aí, de ficar bloqueando. Então, não fazer isso vai te ajudar. Se o engajamento é baixo, já pensa, falei errado? Ninguém gostou? Será que não sou boa o suficiente? Então, são pensamentos de conflitos internos que pode atrapalhar o desenvolvimento, né? Então, saber lidar, né, com programas EFT ajuda muito. A PNL não conheço muito não, mas a EFT eu conheço porque uma das terapeutas que eu fechei sociedade na época, ela era do EFT, meu filho. Então, pensa aí nos conteúdos que eu consumi, foi coisa de EFT. Eu tenho um bocado de material aqui da época que eu peguei, que a gente, né, tava compartilhando material, aí ela me passou. Então, assim, então, é isso, tá, gente? E eu queria. E desses daqui, algum de vocês já. Isso já aconteceu com algum de vocês? Esse aqui foi aquele primeiro, né? Que o. Ô, Adri, esse daqui eu não lembro. Você falou, Bê? Ah, você chegou a falar, né? Você, acho que de forma indireta, você falou sobre a questão do medo, né? De travar. Nesse outro aqui, ó. Algumas de vocês, nesse segundo, nesse aqui último, né? Esse aqui é o último slide. Algumas de vocês já passaram por isso? Essa questão de ficar com um desses pontos aqui, né? Era para ter colocado os pontinhos aqui também, não botei, não. Fica mais fácil da leitura visual. Mas, assim, esses daqui, já aconteceu com algumas de vocês? De ficar, às vezes, tipo assim, esse fulano aqui, eu vou tirar porque só tá, sei lá, eu não quero.
Eu conheci uma terapeuta que ela não postava, não deixava os parentes ver, não, as coisas dela. Deixa eu ver aqui, tem comentário novo. Esses pontos não passei. Ah, bacana, Adriana. Bacana. E o fato da gente ficar postando conteúdo e ficar bloqueando muita gente atrapalha também o algoritmo, tá? Ele fica doidinho. E aí ele pode até bloquear, dependendo, pode até bloquear a quantidade que você faz isso, pode até bloquear seu perfil. Cair no chamado shutdown, que é uma espécie de castigo que o Instagram aplica para quem fica fazendo coisas meio assim muito diferente, né? Que o algoritmo identifica como pode identificar como uma espécie de spam, ou coisa do tipo, ele aplica um castigo chamado shutdown. Acho que é essa a pronúncia. Eu esqueço de postar quando olho, passou uma semana, me cobro, né, para postar. Entendi. Então, falando até sobre, então aqui a gente terminou, tá, gente? Então, ó, então aqui foi, né? Então esse é o olhar para si, né? Essa foi a aula de hoje, né? Ela demorou um pouquinho mais, porque a gente conversou um pouco mais e tal, mas isso é bom, né? É sempre bom a gente interagir mais. Mas esse foi o conteúdo, tá? Então, esses 8 pontos eu vou deixar ele à disposição de vocês, lá no grupo, vou baixar ele como PDF e vou inserir lá. E, né, esses daqui. E para quem quer se destravar no digital, né, quer uma ajuda, tipo assim, alguém que pegue na mão, por assim dizer, um tipo de conteúdo, de estratégia, de desafio que pegue na mão, quando a gente levanta a mão, o Zoom está com isso agora. Vou ver se eu consigo desativar depois. Quando eu tenho mania de conversar assim, ele vai e mostra a minha mão e me desconcentra. Mas, assim, para quem deseja ajuda com isso, o Oficina da Permissão, a próxima turma, que vai ser a turma oficial da Oficina da Permissão, que é um desafio de 4 semanas, onde que eu acompanho as terapeutas. Quem desejar ver terapeutas que já passaram pela oficina, depois eu vou passar no Instagram, então podem ir no meu Instagram e ver ali. Eu vou até fazer um destaque, amanhã eu vou fazer um destaque, porque está no meu feed, né, meio espalhado assim, eu vou fazer um destaque, as que passaram, coisa e tal. Então, assim, o desafio da oficina, ele serve exatamente para desafiar as terapeutas de uma forma gostosa, dinâmica. Eu sempre falo que o oficina, o objetivo dele é mais do que postar, é você realmente se permitir de uma forma gostosa. Sempre falo assim, gente, procura fazer do desafio não uma coisa maçante, ai meu Deus, tem que postar hoje. Não, hoje é dia de postar, hoje eu tenho que postar meu vídeo, tudo, então fazer uma coisa gostosa. Porque quando a gente faz de uma forma gostosa qualquer coisa, a gente faz com mais prazer, a gente, sabe, a gente se diverte no processo, esse é o nome. Então, se divirta durante o processo, tá? Eu testei a metodologia da Oficina da Permissão por 3 meses, totalmente gratuito, mas a partir desse mês, que vai começar, a turma oficial dele vai começar dia 30 de janeiro, mas eu vou disponibilizar, olha só que bacana que foi o fato de eu ter feito 3 meses gratuito. Durante esses 3 meses, eu vi a importância eu vi que tinha assim várias terapeutas que não, algumas terapeutas que não sabiam subir um vídeo para o Instagram, um feed, não sabia o que que era, nem sabia direito o que que era stories, a diferença de stories e de feed, de reels, não sabia. E terapeutas outras que já sabiam, mas não sabia editar muito. Por exemplo, teve terapeuta, sabe aqueles vídeos que a pessoa faz apontando para cima, aí tem uma letra aqui, aí aponta para baixo, tem uma letra aqui. Ela postou, tadinha, um vídeo e ela postou, a pessoa que editou para ela, acho que editou rápido, ela postou para baixo, a legenda estava em cima. Então, assim, para não acontecer esses tipos de coisas, dentro da oficina, eu vou disponibilizar 2 mini cursos que eu vou começar a gravar essa semana. Essa semana eu não sei fazer um monte de coisas, tá vendo? Então, assim, eu tive que. Não, vai ter 2 cursos, 2 mini cursos. Por enquanto vai ser mini, depois eu coloco mais conteúdos nele. Mas esses primeiros 2 meses a 3 meses, eu vou chamar ele de mini curso, até para a pessoa não chegar lá, nossa, achei que não. É um mini curso, mas vai ter tudo o que você precisa para conseguir desenvolver todo o conteúdo da oficina da permissão.
Porque, assim, como vocês estão começando ou recomeçando, ou talvez ainda não tem condições financeiras de investir em alguém para ficar editando vídeos para vocês, é legal, bacana vocês mesmos aprender algumas coisas básicas. Nem precisa de edições complexas. Basicamente, filtro, camada, algumas coisas que eu vou ensinar coisas lá, né? Quem quiser fazer coisa um pouquinho mais complexa pode fazer, mas não é obrigado. Por exemplo, clone, duas pessoas aparecendo, não é obrigado. Isso aí só quem tiver em outro patamar, talvez, mas não, eu não vou incentivar exatamente quem tem muita dificuldade, talvez como a Adriana, talvez vai ter, não sei, o nível dela, da Cristina, do Santoshi, mas assim, o objetivo não é focar em coisas complexas. Quanto mais complexo você focar, se você não souber o básico, se você quiser já fazer, aí você vai travar porque vai ficar cansativo. O objetivo da oficina da permissão não é deixar cansativo, deixar gostoso. É um desafio, mas é um desafio que a gente fazer com prazer. Trabalhar a nossa criança interior, trabalhar a criança interior de vocês, para, em vez dela falar, ai, que saco, hoje é dia de gravar vídeo, não vejo a hora disso acabar. Ela falar, opa, hoje é dia de gravar vídeo, hoje é o dia da diversão. Entendeu? Então, ir trabalhando isso de forma no cérebro de vocês, para que depois, se vocês não fazer a outra turma, né, da oficina, vocês poder manter o ritmo, ou pelo menos assim entender o que precisa fazer para desenvolver um conteúdo, mesmo que não seja no mesmo ritmo, entendeu? E a oficina da permissão, gente, eu vou falar para vocês. As terapeutas que participaram, eu perguntei, né? Algumas terapeutas, umas que quiseram falar, outras que não. Uma coisa que eu vou falar aqui, deixar bem claro, a oficina da permissão, o objetivo dela não é fazer vocês vender, ou fazer vocês vender, vai ser uma mentoria que eu vou gravar, que eu vou lançar lá para o meio do ano. Então, lá para o meio do final desse ano, eu vou lançar uma mentoria para realmente ensinar o dinheiro começar a entrar no bolso, as coisas começar a acontecer e o dinheiro, as coisas começar financeiramente rodar, entendeu? Mas vou ensinar como fazer isso, né? Então, assim, a oficina, ele é para você se permitir, porque enquanto a gente não tiver essa permissão emocional para desenvolver conteúdos, por meio do Instagram, o retorno não vai vir. Então, lá vai ter tráfego pago, uma série de coisas. E terapeutas que participaram da oficina, elas disseram assim: eu tenho até print, eu vou mandar para. Teve uma que gravou áudio, como eu não quero expor a voz dela, duas que gravou áudio, eu não quero expor a voz dela, eu vou fazer o da Lê, que está até no grupo, ela venceu a oficina, versão beta, ela pode até falar depois, pode perguntar a ela no privado, enfim, como é que foi. Ela falou que a oficina valeria, no ponto de vista dela, valeria R$ 1.000. Uma outra terapeuta falou que valia mais de 2.000. E uma outra terapeuta falou que valia R$ 500. Como eu tenho um formulário onde que eu vejo pergunto quanto que a média de quantos terapeutas ganham, para me entender quanto que eu posso cobrar, né, gente? Porque não adianta eu botar um negócio num preço que vocês não vão poder pagar. Aí não é nem viável fazer todo um negócio e a pessoa não ter as condições. Deixa eu ver, Adriana falou, esses pontos não passei, eu esqueço de postar. Quando olha, já passou. Ah, esse aqui eu vi, semana. Quero postar. Eu não sei fazer. Ah, esse aqui eu já tinha lido, beleza. Aí o que que acontece? É... deixa eu deixar aqui. A oficina da permissão, ele vai, como eu vi que financeiramente a maioria das terapeutas que eu chamei para a oficina, que eu fiz o chamado da oficina durante todos os 3 meses, como eu vi que a maioria, poucas ganham ali a média de 3, 4 mil, a maioria ganha de zero, olha, a, de 0 a 2.000, a maioria ganha essa média, de 0 a 2.000. Então, eu coloquei a oficina até abaixo do valor que eu queria cobrar. Eu ia colocar a oficina da permissão por R$ 500. É, entre 500 a 1.000. Eu ia começar com R$ 500. Eu ia começar com 500. Depois que eu estiver analisando o gráfico do valor que as terapeutas recebem, eu mudei o preço para conseguir atrair mais terapeutas e mais terapeutas poder se beneficiar da oficina da permissão. Então, eu coloquei vai ser um valor bem mais abaixo. Ele vai custar menos. Eu ainda vou colocar lá na plataforma. Por isso que eu me mudei de cidade, me mudei de
de casa, de cidade, enfim. Então, era para eu ter já está gravado. Iniciar hoje já as aulas gravadas. As aulas que eu falo, os cursos bônus, né? Porque a oficina é ao vivo, igual a gente está aqui. Vai ter o mão na massa, mas a gente os encontra todo ao vivo. Mas assim, os cursos bônus eu não gravei, então por isso que eu não disponibilizei ele ainda para venda. Eu vou gravar essa semana e até a próxima terça-feira, dia 13, esses dois mini cursos eles já vão estar prontos e aí eu já vou estar com a plataforma. O bom de quem desejar investir na oficina o bom ele vai custar menos de R$ 250 e vai poder dividir em até 12 vezes. Aí tem lá o jurozinho do coisa do cartão, né? Que divide. Mas se for à vista, ele vai custar menos de R$ 250, tá? E aí vai com os dois cursos bônus, ainda vai com os encontros online, vão ser 5 encontros, 4 a 5 encontros online comigo, assim, ao vivo, mais um agente de chat GPT treinado específico para ajudar terapeutas, né? Vocês vão aprender como usar esse agente de chat GPT para ele ajudar vocês na criação. É um agente que ele é um chat GPT mais treinado, entendeu? O agente basicamente é isso. É como se fosse um soldado treinado para executar determinadas funções. Eu peguei o meu material de marketing relacionado ao que vocês precisam para desenvolver conteúdo e criei um agente. Então, vocês podem pedir o que vocês precisam, coisas sobre storytelling e tal, tem muita coisa bacana. E aí, quando eu lançar, eu mostro para vocês. Cíntia, é obrigado, se eu quiser ficar na oficina, no Reset, e não investir na oficina, posso continuar? Com certeza. Esse projeto Reset, ele não ninguém nunca vai ser obrigado, nem eu vou ficar chateada porque o Santoshi não comprou, porque não, o meu aqui é um projeto, a oficina é outro. Esse aqui é um projeto de conscientização, o Reset, o Oficina da Permissão é um projeto de mão na massa. Ali não é para. Ali a gente até dá uma conscientizada, mas ali é mais mão na massa, entendeu? É fazer. E se não fizer atividade, é expulso do grupo, tá? Tem isso também que eu esqueci de falar. Porque eu vou falar por quê. Porque se você vai ficar, se você, vamos supor que era para você postar de segunda a sexta, 4 semanas. Gente, 4 semaninhas só, de segunda a sexta, você ainda vai ganhar um prêmio no final, que eu vou falar depois. Então, assim, se você não passa, se você uma das coisas que ajudou terapeutas a vencer foi esse negócio de ser expulsa, que elas ficavam doidinhas, morrendo de medo de ser expulsa do grupo e amava a energia do grupo e não queria ser. Tinha terapeuta que fazer a coisa que sofreu um bocado para poder fazer esses vídeos, mas porque algumas, não é só terapeuta, trabalha na prefeitura, trabalha não sei o quê. E aí, quando eu ia fazer o vídeo, eu estava quase morrendo de sono, ou de manhã, ou na hora do meio-dia, endoidava a mulher da escola lá para poder fazer os vídeos, ajudar a fazer os vídeos. E assim, algumas, né, conseguiram passar, né, fazer ali dentro do período. Então, o objetivo da oficina vai ser organizar, zerar, vai ser vencer a vergonha, né? Então, lidar com essas travas, vencer a vergonha, organizar as ideias, aí vem o agente, e zerar a procrastinação. Como que vocês vão zerar a procrastinação porque é até as 8 horas da noite. Passou 8h01, se não postou, é expulso do grupo. Aí você vai ficar só com material bônus. Você vai ficar com material bônus e com a gente do chat GPT, mas a comunidade, a energia da comunidade, você entendeu? Não vai ter mais, não. Então, e isso ajuda você, eu quero fazer, eu não posso sair, a criança interna de vocês, da gente fica doidinha, né? Porque a gente não quer sair da comunidade, né? Ninguém quer. Tá bom, gente? Vocês gostaram? O que que vocês acharam? Ficou um pouco mais longa hoje, tá, gente? Mas assim, os outros eu quero ver se. Mas ficou bom também, assim, é bom que a gente conheceu um pouco mais a história da Cristina, né? Interagiu mais um pouco. Mas assim, vocês gostaram do conteúdo de hoje? Vocês querem falar alguma coisa para a gente finalizar? Tem que passar o filme também. Mas podem falar, vocês querem falar alguma coisa, tudo? Gostaram? Eu gostei muito e eu vou ter que me despedir, que eu vou ter que sair agora. Legal. Beleza. O filme, eu vou passar lá o filme que a gente vai assistir vai ser o Depois da Terra. Quem já viu? Eu não.
Eu vou passar lá o link, vai estar tudo certinho, é só clicar e assistir. E eu vou passar também o formulário para vocês preencherem, tá bom? O formulário do filme, né? Que vocês vão assistir e depois falar o que tiraram de proveito. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu vou precisar sair, vou estar voltando Adriano já no saiu negócio. também. Saiu. Então tá bom, vamos lá. Tchau, gente. Obrigada, viu? Até Obrigado, mais. tchau. Tchau, Cristina. Tchau.